Olá pessoal, então vamos para mais um programa Agenda Saúde e hoje a gente vai trazer um tema muito importante que é a cirurgia bariátrica revisional. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos que o especialista da área, Dr. Paulo Reis. Olá Marcos, obrigado pelo convite para falar sobre esse tema aí que ainda pouca gente sabe, tem dúvida, né? Que é a bariátrica revisional. Como que funciona essa cirurgia revisional? É uma cirurgia que você faz, primeiro você faz a bariátrica, depois você faz a revisional, é uma revisão, porque o próprio nome já diz. Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos falar primeiro aonde se encaixa a revisional. A bariátrica, a cirurgia bariátrica revisional, ela pode ser utilizada para pacientes que, por exemplo, fizeram a cirurgia e por algum motivo desenvolveram alguns sintomas indesejados. Vamos falar aí de uma diarreia. Então você pode fazer a bariátrica revisional para poder alongar esse intestino do paciente, para poder tirar esse desconforto dele, certo? Mas isso é usado com menos frequência. A bariátrica revisional, popularmente, ela é chamada de segunda bariátrica, que é o paciente que voltou a engordar. Isso também não acontece, não é comum, não acontece em grande parcela dos pacientes que operaram, mas para pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, voltaram a ganhar peso, né, e querem uma segunda oportunidade. E aí eles têm essa segunda oportunidade, essa segunda chance, fazendo a bariátrica revisional. Mas para isso tem que passar em consulta com o cirurgião bariátrico que tenha uma trajetória dentro da cirurgia bariátrica revisional, né? E quais os tipos de procedimento dessa cirurgia? Olha, na verdade, o paciente ele vem com um procedimento para você. Ele vem com sleeve, ele vem com bypass, ele vem com duodenal switch, né? Tem pacientes antigos aí com banda gástrica, né? E aí você, se ele voltou a ganhar peso, você vai estudar a melhor conduta para estar fazendo nesse paciente. Vou manter a cirurgia dele, vou otimizar ela? Vou reverter a cirurgia, dependendo da cirurgia, dá para a gente reverter. Vou reverter essa cirurgia dele, converter em outro modelo? Então, tudo isso vai depender do paciente que está sentado na sua frente. E que procedimento inicial, que tipo de procedimento primário que foi feito nele. Entendi. E aí nós vamos estudar esse paciente e ver o que nós vamos fazer para poder fazer com que ele volte a perder peso através da bariátrica revisional. Então, a bariátrica revisional, ela é uma cirurgia bariátrica nova. Vamos lá, ela é uma segunda chance. Segunda chance. Uma segunda chance. Podendo sim transformar em um outro modelo, né? Entendi. Seria uma nova bariátrica, né? Sim. Então você faz uma cirurgia bariátrica, faz um bypass, pode converter, por exemplo, num duodenal switch, certo? Ah, sim. Então aí você dá uma segunda chance para o paciente. E qual que é os critérios da elegibilidade? Olha, basicamente hoje é o paciente que voltou, está ganhando peso de forma progressiva, né? Principalmente se esse paciente volta a ter as doenças que tinham antes. Por exemplo, ele tinha obesidade, tinha diabetes. Começou a engordar de forma progressiva e voltou ao diabetes. Então nós temos que dar um suporte para esse paciente. Então ele engordou e para poder piorar essa situação do paciente, voltou mais uma doença que ele tinha, que estava controlada, né? Então aí você parte para a cirurgia bariátrica revisional para dar mais uma chance para esse paciente. Certo. E quais são os principais desafios que esse paciente que necessita dessa cirurgia revisional apresenta? Quais são os principais desafios? O desafio que ele tem primeiro, é saber se ele é um paciente que pode ser submetido à cirurgia bariátrica revisional. Né? Você não vai chegar em todo paciente que ganhou 5, 6, 7 quilos e indicar uma bariátrica revisional. Então é para saber primeiro se ele tem realmente essa indicação, esclarecer o paciente que procedimento que você vai fazer. Então você vai estudar primeiro o que ele tem de cirurgia e vai ver o que é viável. Se ele fez essa cirurgia por videolaparoscopia, se ele fez essa cirurgia por corte, tudo isso vai impactar na preparação e no ato operatório desse paciente, durante o ato operatório desse paciente. Entendi. E como é feita a escolha dessa técnica de cirurgia revisional no paciente? Isso é uma pergunta interessante. Na verdade, igual eu acabei de falar para você,
o paciente que vem, ele vem com determinada técnica. Uhum. Ele fez a cirurgia por vídeo ou fez ela por corte, né? E aí nós vamos estudar o que é melhor para ele no pré-operatório. Mas pode acontecer, por exemplo, de você, que isso, até o paciente revisional, ele tem que estar ciente. Entendi. Eu falo para os meus pacientes, estou planejando fazer isso aqui com você, mas tem esse plano A, plano B, plano C. Então, por que eu falo isso para o paciente? Se eu chego no abdômen desse paciente, ele fez, vamos lá, ele fez, por exemplo, um bypass. Uhum. Um bypass. E esse paciente teve uma perfuração de vesícula, ou então está com muita aderência, né, que forma aderência no passado e tal, fez a cirurgia por corte, ela dá maior número de aderência, e eu planejei para ele uma conversão de técnica. Vamos pensar assim, não dá para fazer porque o abdômen do paciente não permite. Então você muda a estratégia. Você vai partir para quê? Para uma otimização da cirurgia dele, que é excelente. Sim. Não existe melhor ou pior. Existe o melhor para aquele paciente a partir do momento que você entrou para dentro do abdômen dele. É o que melhor pode ser feito para esse paciente. Quando você parte com essa ideia, você faz o melhor para o seu paciente. Entendi. E qual seriam os riscos e os benefícios dessa cirurgia revisional em comparação à cirurgia primária? A cirurgia, nós estamos falando já de um segundo procedimento. Exato. Né? Então, por exemplo, se você fez um sleeve, é um procedimento que vai se assemelhar a uma cirurgia bariátrica convencional. Vamos completar, vamos converter o sleeve num bypass, vamos completar o sleeve com o desvio de intestino, virando um duodenal switch. O bypass gástrico, vamos otimizar ele usando a parte intestinal somente. Agora, se o paciente necessita de uma conversão, o que é conversão? É transformar, é desfazer um procedimento e transformar ele em outro procedimento, já é mais complexo. Resumindo, cirurgia bariátrica revisional é um procedimento complexo. De qualquer forma, ele é complexo. Tá? Nós vamos trabalhar em cima de um paciente que já foi feito algum tipo de procedimento nele. Entendi perfeitamente. Benefícios. É a busca do resultado dele. É retornar ao resultado que ele tinha com a cirurgia bariátrica. É voltar a perder peso e controlar as doenças que ele tinha antes com a obesidade. Certo. E em relação ao paciente poder comer, ele já consegue fazer inserção de alimentos já o paciente de imediato segue, ou por conta que ele segue, só se ele apresentar algum sintoma que a gente fique em alerta. Mas geralmente o paciente já inicia a dieta dentro do previsto de um procedimento cirúrgico. Tá? Entendi perfeitamente. Claro que dieta, eu falo, vamos lá, não vamos falar, já comeu arroz? Não. Dieta líquida, né? Uma líquida restrita, depois vai evoluindo essa dieta, depois pastosa, líquida pastosa, quer dizer, vai evoluindo essa dieta até chegar na dieta completa. Certo. E vamos ser realistas. Quais são as expectativas no resultado da cirurgia revisional? Olha, os pacientes que submetem a cirurgia revisional, eles já perceberam o seguinte, eles tiveram uma reengorda que pode ser comportamental ou não, pode ser por uma adaptação própria do organismo dele. Entendi. Então a expectativa dele é, primeiro, que se ele vamos lá, se foi por mau comportamento, ele está tendo uma segunda chance. Sim. O que a gente espera desse paciente é que ele mude o comportamento dele, porque ele já teve uma situação que fez ele engordar por esse mau comportamento. Então está tendo a segunda chance, que ele aproveite, que ele agarre essa segunda chance. E quem engordou por uma questão mais adaptativa, o paciente ele é disciplinado, ele faz tudo certinho, mas teve uma reengorda, a expectativa dele, aliás, do cirurgião e da equipe toda, é que ele consiga novamente controlar essa doença. Então, a gente tem conseguido isso com grande sucesso nos pacientes que a gente prepara e indica, que tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica revisional. A gente tem conseguido bons resultados. Doutor, o senhor pode comentar conosco algum caso de sucesso que você teve em alguma cirurgia revisional de algum paciente? Mostrar como é que funciona uma cirurgia revisional. Sim. Peguei um caso aqui que a gente vai converter um sleeve em um bypass. Bypass é uma cirurgia bem conhecida. Perfeito. Tá? Vamos mostrar que o pessoal entende de forma melhor como é que funciona, ao invés de falar de paciente. Tá? Então aqui, para você ver, o sleeve. Então o paciente vai lá, faz um sleeve,
que é a cirurgia primária dele, a cirurgia inicial. Ele fez um sleeve. Então esse aí é o sleeve aí, ó. Aí o estômago do paciente ainda na fase normal, fase sem a cirurgia. E agora vai ser feito o sleeve nele, olha lá. Fez o sleeve. Certo? Então essa cirurgia dele que ele fez, a primeira cirurgia dele. Pode parar aí? Depois de 10, 15 anos, vamos supor que ele caia nesse pequeno número estatístico, pequeno número de pacientes que volte a ganhar peso. Ele tem essa cirurgia feita há 10, 15 anos atrás, certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa cirurgia. Eu posso usar essa cirurgia para fazer diversas outras técnicas. Dentre elas, eu posso usar o bypass, tá? Para poder ajudar a perder peso. Posso usar várias outras técnicas para ajudar a perder peso. Vou mostrar como é que faz a conversão, a revisional de sleeve para bypass. Vamos para o segundo vídeo aí. Então, tá aí, olha para você ver. Aí o paciente pode parar. Veja lá, ele tem um sleeve já feito. Lá o estômago dele foi ajustado 10, 15 anos atrás. Vamos transformar agora essa cirurgia num bypass. Olha lá para você ver. Então faz a divisão ali do estômago, faz o desvio e aí a gente converte o sleeve no bypass para poder ajudar o paciente a voltar a perder peso. Olha para você ver aí. Interessante, hein? Você usou a cirurgia que ele tinha para transformar em outra, uma bariátrica revisional para voltar a perder peso. E eu poderia ter feito outras técnicas usando o mesmo sleeve. Eu mostrei o bypass, que ele é mais conhecido pelos pacientes. Excelente. E doutor, existe alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os pacientes que consideram a cirurgia revisional? Sim, é interessante. O paciente que volta a engordar, geralmente ele tem vergonha. Ele fica tímido, porque todo mundo aponta o dedo para ele. Todo mundo aponta. Tá vendo? Você fez bariátrica, voltou a engordar, sem disciplinar, você não tem foco e tal, e coisa, seu comportamento. Eu digo o seguinte, esse paciente, ele tem uma doença como qualquer outra, independente de um comportamento ruim ou um comportamento bom. Ele engorda porque ele tem uma doença. Tem magro que tem comportamento ruim e é magro, você deve conhecer. Eu não estou falando aqui uma novidade para ninguém. Sim. Então, esse paciente, ele tem maior facilidade de engordar, seja por comportamento bom ou comportamento ruim, porque ele tem uma doença, simples, ponto. Então, que esse paciente, primeiro, que esse paciente seja respeitado pela doença que ele tem. Segundo, que se ele voltou a engordar, que ele não tenha vergonha, que ele não fique tímido ali. Procure um cirurgião bariátrico para poder, se ele voltar, está ganhando peso de forma progressiva, de forma acentuada, voltando a ter as doenças relacionadas à obesidade, que ele volte a procurar a equipe, né, a cirurgia bariátrica, ele procure um cirurgião bariátrico para poder saber sobre a cirurgia revisional, para fazer um planejamento para ele sobre a revisional, ver se ele pode fazer, se ele tem indicação, para ele voltar a perder peso, voltar a controlar a doença dele e as doenças relacionadas à obesidade que ele tinha. Então, existe a esperança para esse paciente, não pode tirar a esperança dele. É isso. Maravilha, doutor. Te agradeço a sua presença aqui, esse compartilhamento, tantas informações ricas aí para estar conscientizando aí todo mundo, né, que precisa desse procedimento para ter uma melhor qualidade de vida. Foi uma honra ter o senhor aqui no programa, tá? As portas estão abertas, sempre que você puder e quiser falar sobre os temas abordados que o senhor trabalha, para nós vai ser sempre uma alegria te receber. Obrigado, Marcos, aqui tendo essa oportunidade de falar de um tema pouco falado, que é bariátrica revisional, e que traz esperança para pacientes que voltaram a manifestar a doença, essa doença tão grave e que vem crescendo de forma progressiva, que é a obesidade. Obrigado. Obrigado você e você também que está aí nos assistindo. Obrigado, telespectador. E vamos para mais um encerramento de um programa Agenda Saúde. E até o próximo. Muito obrigado.